coisas que tivemos hoje. Livro de Êxodo, capítulo de número 19, do verso 5 ao verso 7, na Nova Almeida atualizada. É uma mensagem vinda da parte de Deus. Deus tem falado conosco, Deus tem nos orientado a ser uma igreja que exerça um ministério profético. Tem palavras que Deus tem nos orientado, nós temos consciência disso. Deus tem nos orientado também na questão do ministério de evangelismo. Evangelizar não dá mais para a gente ficar calado, de braços cruzados, não falando das verdades de Cristo que nós desfrutamos, das boas novas da salvação. Mas para que ambos ministérios sejam reais na nossa vida, nós precisamos estar exercendo um ministério que é chamado na Bíblia de ministério sacerdotal. O ministério que Jesus tanto amava, o de estar a sós com o Pai. A oração de João 17 foi uma oração chamada sacerdotal, quando ele entra para orar por ele, orar pelos seus seguidores, orou até por você, orou até por mim. Mas nós vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 19, verso 5, uma história, um fato, uma experiência, uma vivência de um povo, primeiro contato com Deus Altíssimo, e esse povo ficou a princípio assustado, mas depois ele vai entender o agir de Deus. Assim nos fala Moisés: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E verso 8, então todo o povo respondeu a uma só voz. Leia comigo, por favor. Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Te louvamos pela tua palavra, Senhor. Palavra tua, palavra poderosa, palavra que muda a nossa vida, o rumo da nossa vida, que, Senhor, nos leva à mudança de comportamento. Fala conosco, Senhor, uma vez mais, que possamos entender os teus propósitos aqui na terra, que são revelados, Senhor, através da palavra. Por isso, glorifica o teu nome, em nome de Jesus, e amém. E o tema esse aí é um pouquinho diferente da manhã. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Vamos ler juntos? 1, 2, 3... Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Volte ao seu lugar, glorificando ao nome do Senhor nosso Deus. Interessante que Moisés se coloca na posição de Deus como um relator. Ele estava ali como um intercessor. Ele estava trazendo uma mensagem, um recado de Deus para ser entregue ao povo de Israel, que estava caminhando no deserto, tinha saído do Egito, tinha sido liberto. E Deus agora também cobrava de Moisés um retorno, um relatório de retorno, o resultado da conversa, do bate-papo de Moisés com o povo. E dentro desse contexto, Deus vai revelar algumas verdades para aquele povo tão querido e amado por parte dele. Primeiro, vai dizer que aquele povo era um povo adquirido, era um povo que era propriedade dele. Ele dizia: vocês são meus. Mas, em segundo lugar, Deus vai destacar que o seu desejo, o seu sonho, o seu projeto era que Israel fosse um reino de sacerdotes. Não fala reino de reis, nem de governantes, nem de políticos. O desejo de Deus era esse, que aquele povo, Israel, se transformasse em um reino de sacerdotes. Nosso Deus, ele tem sonhos, ele tem desejos, ele tem projetos. Por exemplo, o desejo de Deus é que todos os homens fossem salvos, que todos os homens tivessem a experiência da salvação, que conhecessem a Jesus como Senhor, como Salvador. Mas o desejo de Deus para o povo dele, que é a igreja, hoje nós somos Israel de Deus. Paulo fala sobre isso em Gálatas. Israel de Deus hoje é a igreja. Para a igreja, ele também tem o mesmo desejo. Ele sabe que nós somos propriedade dele, fomos comprados pelo sangue de Cristo, um bom preço. Mas o desejo dele é que nós venhamos a ser um reino de sacerdócio. Nós vamos encontrar algumas expressões em outras versões, em outras passagens bíblicas também, em que essa expressão reino de sacerdote é chamado também reino sacerdotal. Jesus veio e pegou sobre este reino. Jesus veio e exerceu esse reino.
de uma forma linda, magnífica, espetacular. Ele deu um exemplo de o que é o exercício do ministério sacerdotal. E a minha pergunta para você é esta: você tem a consciência de que você foi chamado para ser um sacerdote? Sacerdócio. Nós vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo de número 1, verso 4 e 6, quando Jesus revelou a João as suas verdades celestiais concernentes ao futuro. Ele vai trazer uma palavra para 7 igrejas da Ásia. Ele vai começar assim: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Pode passar, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e os soberanos dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. É uma versão que fala que nos constituiu reis, nos constituiu sacerdotes. E cabe aqui uma colocação da minha parte para com você e para comigo mesmo. Como é que está o meu sacerdócio? Como é que está o meu ministério sacerdotal? E quando eu falo de ministério sacerdotal, vem à minha mente a imagem de um sacerdote. E eu tive a preocupação de pesquisar um pouquinho sobre isso. Toda a família de Levi, aliás, da tribo de Levi, havia uma família específica, que era a família de Arão, em que dela viriam os sacerdotes lá, que levariam sacrifícios no templo, no tabernáculo, para serem oferecidos em prol de perdão de pecados do povo. Mas não poderia ser qualquer pessoa um sacerdote. Esse sacerdote, ele tinha não ter defeito físico, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas havia uma preparação. Ele, aos seus 25 anos de idade, ele era separado. Se ele era da família de Arão, descendente ali, ele era consagrado, ele era separado. Mas ele só poderia assumir o seu ministério quando ele tivesse 30 anos de idade. Alguém pergunta, mas o que ele faria nesse período? O que ele ia fazer nesse período de 5 anos? Ele ia estudar, ele iria conhecer leis, ele ia conhecer sobre medicina, sobre a parte de veterinária, sobre como julgar, ia pedir sabedoria a Deus. Ele teria que também saber sobre crimes, sobre vida conjugal, para poder aconselhar, para poder receber ali as ofertas e dizer, essa oferta aqui não tem defeito, eu sou agora um veterinário. Então, aos 30 anos, ele assumia o seu ministério sacerdotal, e aí era uma bênção, e o desejo maior dele era estar nos átrios da casa de Deus, não apenas para ser um instrumento de mediação entre Deus e os homens, porque ele representava os homens diante de Deus, diferente do profeta que falava em nome de Deus para o povo. Mas o maior desejo de um verdadeiro sacerdote era estar no templo adorando. Diga aí, adorando. Você já adorou hoje? Você já glorificou hoje? Além de adorar, ele gostava muito de orar. Você vai encontrar vários exemplos na Bíblia. Zacarias, por exemplo, ele recebe a visita de um anjo quando ele estava oferecendo incenso. Era a hora da oração, e ali o anjo apareceu para ele e disse que ele seria pai, e vai surgir João Batista, o precursor de Cristo. E aí essa missão era muito importante, porque não adiantava somente estar ali matando animal a sacrifício, porque apontava para o cordeiro pascual, o cordeiro perfeito, Jesus como cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas ele tinha que estar preparado espiritualmente para exercer o seu trabalho, a sua função. Mesmo que fosse cântico, né? Mesmo que fosse a ministração de uma bênção, o recebimento de uma oferta, a contagem, a lei, ser mestre no templo. E ele entendia, assim, que o seu ministério dependia de adoração e de oração, intercessão e adoração. Quando eu falo aqui sobre o seu ministério sacerdotal, é porque Deus te chamou, te salvou, mexeu contigo na sua vida para você ser um sacerdote, para você estar próximo, para estar nos átrios do Senhor. Quando a gente fala átrios, não é somente no aspecto físico, de parede, de 4 paredes, não. É mais ainda no quarto secreto. Jesus falou sobre isso. Quando você orar, entra no teu quarto, e teu Pai que está em secreto te vê, e Ele vai te recompensar. E demonstra para nós que não é só estar na igreja cantando e adorando. A vida espiritual, a vida sacerdotal vai muito além. Jesus, em pleno avivamento, paralítico andando, cego enxergando, mover tremendo, uma cidade de Cafarnaum para lá e para cá. O que Jesus resolveu fazer? Resolveu ir para um canto.
Era costume de Jesus ficar a sós com o Pai. Ele sempre estava no Abba Pai, meu Pai celestial, meu Pai do céu. Ele gastava muito tempo em oração, por isso que Jesus foi tão bem sucedido no seu ministério, porque ele entendia do valor da oração. Mas nós somos rebeldes. Se eu perguntar aqui, você está orando? Pastor, eu tenho orado sim na igreja. Amém pela sua vida. Ou tenho orado aquela oração. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Amém. Leva na tua paz. Me livra de acertar no nome de Jesus. Amém. Aí senta para almoçar, Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia. Amém. De noite, Senhor, eu estou tão cansado. Misericórdia, o Espírito Santo ora por mim. Amém. Isso não é vida de oração. Aí você às vezes reclama, Senhor, né? E às vezes acontecem certas coisas na nossa vida porque nós não oramos. Nós não pedimos na oração, que Deus venha nos prevenir de acidentes, por exemplo. Quantos livramentos Deus já nos deu porque nós oramos antes? De Senhor, me guarda, me protege, me livra dos acidentes, dos incidentes, dos demônios da estrada. Aí nós estamos protegidos, agora a gente sai descoberto. E na hora H, Senhor, misericórdia na nossa vida. Então, o sacerdócio é uma coisa real em nossas vidas. Não dá para evangelizar, não dá para ser profeta de Deus sem ter vida no altar, sem ter a sós com Deus, sem ter momentos com Deus, sem ter sacerdócio em pleno exercício. E quando nós falamos de sacerdócio, nós lembramos também que aqueles sacerdotes, eles quando entravam no lugar santo, eles tinham que estar ungindo. Na sua consagração, havia na orelha direita sangue de um cordeiro, no polegar também havia sangue, no dedo lá do pé também, dedão, tinha também o sangue. Por quê? Eles iam ouvir um Deus que é santo. Eles teriam que pegar nas coisas santas e iam adentrar em um lugar santo. Então a santidade era a exigência maior por parte de Deus, da parte de Deus, para aqueles que queriam ser sacerdotes. Mas reino e sacerdote, que é dito aqui, primeiramente a gente lembra lá do latim, né? Que vem a palavra sacerdotus ou sacerdotem, que era sacrificador, o que tinha poder para oferecer. Mas a ideia fundamental do sacerdote é de um mediador entre Deus e o homem. E o sacerdote vai apresentar o homem a Deus, né? Pedindo a Deus misericórdia, compaixão. O sacerdócio também atestava a vida pecadora do homem e a santidade de Deus. Então, quando nós exercemos esse papel, as coisas começam a fluir na nossa vida e nós vamos melhorando a nossa vida também, a vida espiritual. Mas a Bíblia nos fala de um rei que quis exercer sacerdócio de uma forma equivocada e errada na lei. Porque quando Cristo morre, Cristo assume a nossa posição na cruz do Calvário. Ele se oferece como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele exato momento, Jesus estava órfão. O Pai não estava ali. Foi a primeira vez que Jesus se dirige ao Pai, não o chamando de Pai, ele chamava meu Deus, Deus meu. Porque o pecado, Jesus estava se fazendo pecado por nós, maldição por nós. E Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Mas naquele exato momento que Jesus falou, está consumado, é dito pela palavra que o véu do templo, do Santo dos Santos, rasgou-se. E agora, na nova aliança, na dispensação da graça, ele nos fez reis e sacerdócio. Nós conseguimos adentrar e, a partir daquele momento, nós passamos a ser sacerdote. Em outras palavras, a partir do momento que eu me converto, que eu entrego a minha vida para Jesus, eu me transformo em um sacerdote. Então, diga assim, eu sou um sacerdote. As mulheres vão falar sacerdotisa. Não ficou legal ainda não, agora é mais bonito, ok? 1, 2, 3. Eu sou um sacerdote. Você já viu que responsa? Gente, isso é muita responsabilidade. E aí, você de fato é um sacerdote? Você está na posição de um intercessor, de um adorador? Você tem entrado em lugar santo, em santidade? Você tem proclamado as verdades de Deus em temor? Você tem representado diante de Deus pessoas que carecem de salvação, de libertação, de cura, de misericórdia, de compaixão? Como é que você age no seu dia a dia como um sacerdote de Deus, que era levado tão a sério lá no período do Antigo Testamento e que hoje, pela graça, nós somos feitos sacerdotes. E o desejo de Deus é que a igreja fosse um reino de sacerdotes. Eu estou me lembrando dos muçulmanos. Vocês já viram como é que são os muçulmanos? Quando dá a hora da oração deles, o que eles fazem? Jogam-se no chão, procuram onde estão a cidade de Meca,
E oram, pode estar em reunião, pode estar em praça pública, pode estar nas ruas, eles estão ligados. Não são verdadeiros, eles adoram Maomé, né? Tem Maomé, tem até o próprio Deus que eles chamam lá, mas tem toda uma configuração de busca. O desejo de Deus que a igreja fosse uma nação santa, mas antes que ele de falar nação santa, ele diz reino de sacerdotes. Imagine se todos nós passássemos todos os dias da semana nos comportando como sacerdotes, entrando no nosso quartinho de oração, no nosso momento a sós com Deus, em lágrimas. E quando nós vamos lá para falar com Deus, certamente Deus já está nos esperando. Porque quando o povo estava lá fora esperando que alguma coisa acontecesse, o sacerdote já tinha adentrado no templo, ou o sumo sacerdote no Santo dos Santos. Inclusive, o meio de Deus se revelar para Israel, aqui quando estava no deserto, foi justamente este: olha, quero que vocês façam um tabernáculo. E nesse tabernáculo eu vou manifestar a minha glória, o meu poder. E vou agora instituir os sacerdotes. Mas o desejo de Deus não era que aqueles sacerdotes fossem somente os escolhidos de uma tribo. O desejo de Deus era que todo Israel fosse um sacerdote. Por isso que quando Deus manda Moisés conversar com o povo, o Sinai estava lá, Moisés tinha descido, tinha trazido um recado para Deus, e Deus disse: vocês agora vão ser sacerdotes. E o povo disse: ok, legal. Disse para Deus: está tudo bem. Mas quando Deus vem com buzina, com barulho, e com som, e com fogo, com fumegante, fumaça, o povo fica com medo. Mas você vai encontrar referências na Bíblia, eu não tenho tempo para ler tudo aqui, que havia ali também alguns sacerdotes na fronteira. E quando diz que é para subir, vai subir quem? Vai subir Moisés, Arão, mas havia um limite, inclusive para os sacerdotes que estavam no mesmo patamar do povo. Em outras palavras, o desejo de Deus é que todos fossem sacerdotes. E quando nós falamos isso na igreja, nós jamais vamos encontrar respaldo bíblico para pastores sendo chamados de sacerdotes. A Bíblia chama nós. Pastores agora são chamadas, são funções. Evangelistas, pastores, profetas. Somos chamados de diáconos, funções. Mas quando nós subimos aqui no altar, eu entendo que nós estamos exercendo o sacerdócio, sim. Mas não é só nós, somos vocês também. Imagine uma igreja em que todo o povo tivesse a consciência de sacerdócio. Que chegasse aqui no azeite, no quartinho, nas revelações, na consagração, na busca. Irmãos, ia ser tocha pura. Ia ser, ó terra, ó milagre, ó poder de Deus, ó glória. Mas o que acontece? Tem gente que quer transformar a igreja na hora que chega no seu sacerdócio. Aí fica difícil. Estou falando bem devagar, tranquilo, mas eu sei que a palavra está chegando em você. Nós queremos milagre, nós queremos viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus, mas tem caminhos. Deus está falando: quero haja profético. Eu quero haja aí evangelístico, mas eu quero haja, antes de mais nada, sacerdotal. E quando nós falamos de sacerdócio, falamos de cuidado, de abraço, de aconchego, de preocupação, de compreensão, de sacrifício de louvor, de adoração. O rei Uzias, ele estava sendo muito bem sucedido, ele buscou a Deus e abriu cultos, maravilhas, mas ele foi chamado para ser rei. E era muito difícil no Antigo Testamento alguém ser rei e sacerdote, não tinha. A não ser Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, que representava de forma tipológica a pessoa de Cristo, que recebe dízimo, que abençoa Abraão, que declara bênção, e que apontava para o sacerdócio perfeito, o sumo sacerdote perfeito, que era Cristo. Mas, de repente, nós vamos encontrar Uzias querendo entrar no templo, e os sacerdotes dizendo: não entra aqui não. E ele disse: eu vou entrar de forma arrogante. E não deu outra, surgiu uma lepra. E ele vai morrer leproso. Porque não era o seu exercício. Mas hoje, na graça, Deus nos diz que nós somos reis e sacerdotes. Nós vamos governar um dia. Mas enquanto isso, nós somos sacerdotes para buscar. Então, o desejo de Deus é que a igreja seja sacerdotal. Mas vós, sois gerações eleitas, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, diz Pedro. Já Pedro, na nova aliança, ele vai falar sobre isso. Mas de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar um Deus querendo relacionamento, querendo habitar conosco. Então, Deus, ele quer habitar, sim, mas através do sacerdócio.
através de orações, através de busca, através de conversa, através... E quando nós entendemos assim, nós vamos ver o próprio Jesus falando, né? O próprio João falando sobre Jesus em João 1:14, ele vai dizer assim, João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Emanuel veio. Agora, Jesus está presente, Deus está presente entre os homens. Antes era no tabernáculo, antes era no templo, antes era na tenda de Davi, que Davi tanto amava, que mudou totalmente o culto, botou 24 horas de adoração, de louvor constante, direto, onde cada um sacerdote ministrava com o outro. Ninguém estava preocupado com a vida de ninguém e ministrar a nível de perdão. Cada um ministrava entre si o poder, a graça, os favores de Deus. Mas agora é diferente. O Emanuel, o Deus conosco, o Jesus em carne, em pessoa, estava agora entre os homens. E é a palavra dita pelo próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 19, ele vai fazer uma pergunta para aquela igreja, para aqueles membros da igreja. Ele vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 9, a palavra é justamente esta. Agora, pois, se ouvirem... Não, 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Em outras palavras, hoje nós não temos Jesus em carne, em pessoa. Que Jesus só podia estar em um lugar de cada vez, como homem. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que representa Jesus, que mora em você, em você, em você, em você, e mora em mim, e mora no nosso meio. Por isso que João 14, 16, Jesus fala assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habitará em vós, estará convosco, estará entre vós. Então, é este Espírito Santo de Deus que nós falamos que mora em nós, e se ele mora em nós, nós somos templo do Espírito Santo, e se nós somos templo do Espírito Santo, nós temos um sacerdócio, e se nós temos um sacerdócio, nós somos um sacerdote diante de Deus para ministrar em adoração. Quem está entendendo, diga aleluia. Agora veja só, qual é a estrutura que Deus deseja que nós venhamos ter para sermos verdadeiros sacerdotes? E aí eu vou entrar em um ensinamento aqui que é de fundamental importância. Muitas vezes nós queremos saber qual é o chamado de Deus para as nossas vidas. Sim ou não? Senhor, qual é o meu chamado? Senhor, qual é a tua vontade na minha vida? Eu quero estar no centrinho, já ouvi muita gente falando isso, no centrinho da vontade de Deus. Quero agradar o Abba, nosso Abba Pai. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Que viva tu e não viva eu. Aí nós vamos encontrar o seguinte. Deus estava chamando aquele povo. E o chamado era universal. Deus não estava dizendo assim, cadê um sacerdote, cadê um sumo sacerdote? Deus diz, não, eu quero que todos sejam. Vamos ver o que vai acontecer com este povo. Êxodo 19, verso 17. Deus vai dizer assim, eu quero falar com este povo. Deus vai chegar para Moisés, agora que o povo, quando ficou com medo lá, viu o relâmpago, e diz, sobe Moisés. Vai lá, Moisés, você. Porque o monte fumegava. E a ordem era, se alguém tocar, passar a fronteira, vai morrer. Vai sofrer as consequências. Então, mostrando que para se aproximar de Deus, a presença de Deus é algo muito sério. Vocês acham que quando Deus se manifesta aqui, Ele está se manifestando por se manifestar? De forma geral, o que Ele quer, de forma prioritária, corrigindo, é que nós venhamos desfrutar da sua santidade. Quando Deus manifesta o seu favor, a sua graça, onde há quebrantamento, onde há mover, onde há choro, onde há línguas estranhas, onde há manifestação de glória, nós de imediato sentimos santidade de Deus. E nos sentimos impuros. Lembra de Isaías? Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Porque ele temia, foi necessário que os lábios dele fossem purificados com a brasa viva que foi tirada do altar. Então a gente reconhece que nós somos frágeis, nós somos pequenos. Mas diante de Deus, quando a presença de Deus se manifestava lá atrás, ela trazia a morte.
Se alguém não estivesse preparado, ponto, ele poderia morrer, literalmente, fisicamente falando. Mas no sentido espiritual, hoje, na dispensação da graça, toda vez que Deus se manifesta em nosso meio, é necessário que nós venhamos morrer. Pastor, que história é essa? Lembra que Jesus falou? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue, me siga. Paulo diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz que morrer é ganho, é lucro. Porque ele entendia que nós temos que estar crucificado com Cristo. Quantas vezes o nosso eu quer aparecer aqui? Quantas vezes nós entendemos que a nossa natureza é má? Não sei se vocês conhecem alguém de personalidade forte. Aquela pessoa que é bem... Tchan. Você conhece alguém assim? Tem criança pequenininha, misericórdia, Jesus. A coisa... bica ali, fica... Não posso falar aqui, né? Nós passamos uma experiência legal, acho que vocês conhecem aqui, né? É tão linda a Manu. Manu é de Deus. Eu amo a Manu. Mas a Manu tem um... Até a Raquel estava falando assim, pastor, ora para mim. No dia aqui da cantata de Natal, o microfone foi dado um pouquinho para cada um cantar. Mas quando chegou no momento da Manu, ela queria ficar com o microfone. E quando tirou, não cantou mais nada. Eu estava sentado, meu Deus, misericórdia daquela menina. E aí eu disse, como é que a gente vai resolver essa história? Porque ela ia dançar aqui de novo, que estava no momento da apresentação do Kids, da cantata Kids de Natal. E alguém chegava lá, vai lá, você tem que cantar. Eu tive que chegar para ela, vem cá, Manu. Manu, eu vou deixar você depois cantar sozinha. Ok, combinado com você? Por favor, você vai agora fazer a sua dança lá bonita. Assim mesmo, ela faz isso mesmo. Eu falei, tá bom, Manu. Aí cantou aqui, maravilhoso. E só que não poderia deixar o tempo não dava para ela cantar sozinha. Resultado, no final, o poder de Deus, a graça, a virtude, a saúde. Acho que vocês lembram desse culto. Aí o Arthur estava por aí espalhado. O Arthur, um menino pequenininho, estava dançando. Cheguei, vem cá, Arthur, dei o microfone. E Arthur foi usado por Deus. Acho que Arthur deve ter uns 3 anos. Arthur pegou e chamou a Manu. E Manu cantou. Pronto, Manu voltou a sorrir. Você está rindo? Quantas vezes nós somos assim? Mas a gente não se vê, a gente não vê a gente. Não é verdade? Não levo o desaforo para casa. Comigo é pão, queijo. E aí? É isso mesmo, sou desse jeito mesmo. Vou encarar. E você tem que morrer. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Às vezes você vai ter que engolir sapo, boi, baleia, e dizer que está gostoso, para não fazer mal à sua vida. Mas tem gente que ainda quer continuar na velha vida. Vamos, diga aí, mentira. Por favor, fala com força, mentira. Que pecado é esse? Esse pecado eu acho que é um dos piores. Todo dia nós somos tentados a mentir. Mentirinha. É para defesa. É uma proteção. Que coisa é essa? Eu estou puxando exemplo de criança porque a natureza vem lá de baixo. Está lá minha filha, a Anne. A escola a gente chegou, merendeira, está para tomar banho. Disse, não coma a merenda que está na geladeira. A merendeira. Aí eu volto lá. Você comeu a merenda? Eu não. Eu disse, meu Deus, misericórdia, a menina já é pecadora tão nova. Então essas coisas nós temos que morrer o eu. Agora imagine a nossa natureza já em Cristo. Porque nós temos 2 naturezas. A natureza adâmica, que herdamos de Adão. A gente não quer pecar. E Jesus fala, se confessarmos os nossos pecados, é misericórdia, né? Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós temos a natureza de Cristo. E há uma briga tremenda aqui, né? Entre um e outro. Vai para o quartinho, vai orar, vai buscar. Não, Netflix está melhor. Não. Ai, e hoje em dia, eu vou falar aqui uma coisa, pornografia. Mudou o conceito de lugar secreto. Lugar secreto é lugar de prazer, de adoração. Você já entra, você já sente a presença de Deus. Tem dia que você chora, às vezes você não fala nada. Só em abrir a Bíblia já aponta que você tem que mudar, você tem que corrigir. E a pornografia é a distorção do que Deus quer no quarto de oração. Pecados e outros pecados terríveis estão assolando.
E nós temos que ter vida santa, senão como é que nós vamos ministrar evangelismo? Como nós vamos ministrar a profecia, a palavra? Então, Deus exige de nós uma vida santa. Hoje é Santa Ceia. E eu já vou agora caminhar para o término. Eu vou agora pular aqui, porque essa mensagem seria mais longa, na questão do sacerdócio levítico. Antes, porém, vamos ler só Êxodo, capítulo 19, verso 17. Quando Moisés agora, ele recebe de novo o povo estava assustado. Aí como diz, Moisés sobe lá e morre. Porque, irmãos, quantas vezes nós temos que morrer para estar aqui no altar? Quantas coisas nós temos que renunciar para estar no altar, para fazer a obra do Senhor? Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-no ao pé do monte. Pode continuar. Todo o monte Sinai fumegava. É a cena cinematográfica. Porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. Deus gosta do fogo. Fogo purifica. Havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Trovão ecoa. Quantas vezes nós ouvimos a palavra e essa palavra ecoa aqui dentro? Bate aqui, pum, firme. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte. Moisés foi lá, até lá. E o Senhor disse a Moisés, desça e avise o povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes, olha os sacerdotes que tinham lá, estavam misturados com o povo, que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu, vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Aí eu paro aqui um pouquinho. Lembra que Moisés passou 40 dias lá em cima? Na glória, no poder. E de repente Deus diz, desce, que tem alarido, tem barulho, tem alguma coisa estranha lá. Era o povo que tinha feito um bezerro para adorar. E eu vi um pregador dizendo o seguinte, não foi porque quando o texto que fala sobre isso diz que eles depois iriam celebrar ao Senhor, fazer festa para o Senhor. Então, não estavam festejando o bezerro. E alguém dizia o seguinte, o Deus do bezerro que eles fizeram era para substituir a idolatria que tinham para com Moisés. Porque Moisés estava presente ali, era símbolo de garantia. Vai ter maná, Deus está falando com Moisés. Então o povo era inconstante, preferiram ouvir Moisés ser o emissor, o transmissor da mensagem divina, do que ouvir os próprios ouvidos a fala de Deus. E quantas vezes nós também nos comportamos assim? Ao invés de querermos ouvir diretamente do céu, a gente coloca alguém para mediar, alguém para falar conosco. E aí eu vou para o texto de Levítico, capítulo de número... Levítico, capítulo de número 19. Aliás, 21, do versículo 17 ao verso 24. Hoje é uma palavra mais curta, porque nós teremos Santa Ceia. Levítico 21, 17 a 24. Falharão, dizendo, nenhum dos seus descendentes nas suas gerações em que houver algum defeito se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Em outras palavras, o sacerdote não podia ter defeito. Ele tinha que ser perfeito. E vai ter aí uma lista das doenças, dos defeitos que os sacerdotes jamais poderiam ter em seu próprio corpo. Isso significa, hoje, na graça, não é mais isso. Hoje, a pessoa que é cega, que é coxa, pode estar na casa de Deus, mas apontava para um sacerdócio perfeito que era de Cristo, mas apontava também para questões espirituais, o que pode prejudicar o nosso sacerdócio, a nossa vida de sacerdote aqui nesta terra. Pois nenhum homem que houver defeito se aproximará. Seja um homem, lê comigo, 1, 2, 3, vamos lá? Seja um homem, mas bonito, vamos lá. Seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado, ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado,
nenhum homem da descendência de Arão, um sacerdote, em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se aproximará para oferecer o pão do Senhor. E aí eu vou listar. Primeiramente fala da pessoa cega. Imagine um sacerdote cego. Eu estou começando aqui até errado. É isso mesmo? É cego. Não é isso? Primeiro não é cego? Imagine um sacerdote cego. Ele vai conduzir ou vai ser conduzido? Será que ele vai se bater em algum lugar? Como é que ele poderia exercer o seu ministério sacerdotal cego? No sentido espiritual, cego é aquele que primeiramente não tem visão. Que não tem a visão espiritual das coisas de Deus. Jesus disse para seus discípulos: erguei os vossos olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Está falando de uma visão espiritual. Irmãos, por exemplo, nós aqui, graças a Deus, eu disse hoje de manhã, repito agora, quando eu olho para esse templo, eu não estou vendo isso aqui, pelos olhos da fé. Eu estou vendo nosso templo lá na frente. Eu estou vendo isso aqui já grandão. Estou vendo isso aqui tudo mudado. Pessoas se adorando, glorificando, Deus trabalhando. Ontem estava uma bênção aqui, hoje também de manhã, aqui também de noite. Eu já estou vendo o nosso estacionamento. Eu chegando, parando lá o carro. Já estou vendo o nosso bistrô, Aja, gourmet. Já estou vendo um lugar onde vai estar a nossa recepção da igreja, a secretaria. Já estou vendo o nosso lugar do Quidditch. Tudo isso é visão. Mas tem gente que não consegue enxergar. É cego. Ministério sacerdotal não pode ter cegueira. Olha, Jesus vai salvar a minha casa. Jesus vai salvar o meu marido. Senhor, já estou me vendo naquela empresa. Senhor, já estou de posse de um carro novo. Senhor, não posso dar um pontapé nesse púlpito. Não é? Senhor, eu estou enxergando. Mas tem gente que é cega. E o ministério está sendo prejudicado. Você não consegue ver mais nada além de um palmo do teu nariz. Então é a visão de fé, não é da lógica. A capital da igreja, por exemplo, não é o dinheiro, irmãos. Se nós fôssemos parar assim, quanto que nós temos em caixa para comprar este lugar, nós não íamos comprar nunca. O capital da igreja chama-se fé. Diga aí, fé. Pergunta para alguém, você tem? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador, presenteador daqueles que buscam. Hebreus 11:6. Então, nós não podemos exercer sacerdócio cego. A igreja tem que ficar pequena, é sempre manutenção. Conserta aqui, os crentes aqui. Não, a igreja foi feita para crescer. Nós temos que olhar além. Depois, ele não podia ser coxo. O que é uma pessoa coxa? Não tem movimento na perna. O coxo aqui é aquele que se arrasta. Você conhece algum crente que vive se arrastando por aí afora? Que não tem nenhum. Não tem nenhum crente, nenhum sacerdote dessa natureza, que não consegue andar firme. O coxo tropeça, cai tantas vezes, fica mais no chão do que em pé. O coxo é aquele que precisa ser carregado pelos outros. Não tem condições de andar sozinho. Vive sempre a reboque. Não progride, não amadurece. Fica onde as pessoas o deixam. Precisa de andador. E quando a Bíblia manda que ele movimente-se, saia do lugar, saia da inércia, saia da paralisia, do conformismo e ande. Porque não dava para ter um sacerdote coxo. Em terceiro lugar, fala-nos a respeito daquele que tinha um rosto mutilado. Um rosto desproporcionado. Eu não sei se existe algum Pinóquio por aqui. Não é? Se você tiver um nariz muito grande, fica diferente aqui. Eu dizia que Jesus tinha tudo. Jesus tinha ser um homem, na minha visão, tá? Um homem bonito, perfeito. Estava mutilado na cruz. Desfigurado na cruz. Mas o rosto mutilado significa você olha para um lado, vê uma pessoa. A simetria, né? Isso é muito legal. Quem tem rosto simétrico. Fica aqui muito. Agora tem uns que não estou acusando aqui, não é quem tem esses defeitos em nome de Jesus. Ninguém está discriminando ninguém aqui, espiritualmente falando que nós estamos falando, ok? Então, nós temos que entender que aquela pessoa de rosto duplo não serve para ser adorador. Tem vida dupla. Parece muito santo na igreja, mas no trabalho a santidade foi embora.
Bênção no templo, canta, reteté, oh glória, é fogo puro. Eu dizia, faz ver, vitória, é só vitória, não faz o L, nem pode fazer em nome de Jesus, mas é vitória, é vitória, é vitória. Chega em casa, ao invés de ser bênção, é tribulação. Aqui no Haja não tem ninguém assim. Todo mundo morreu. O esposinho tão querido, amada, que é beijinho, abraçadinho, namoradinho. Lá! Não combina com o sacerdócio. Quando fala desproporcionado, isto é aquela pessoa que tem os órgãos, né, os membros, fora do padrão. Adolescente não podia ser, por exemplo, sacerdote. Porque adolescente, quando ele começa a estar em sua fase de transformação, a primeira coisa que cresce são as pernas e os braços. Eles ficam assim, ó. E uma mãozão. Até chegar ao ponto de estar o corpo todo certinho, nariz, o caminho. É fase. Eles ficam, tem algumas meninas que ficam assim, né? Envergonhadas. Porque Deus não nos fez para estar de forma desproporcional. Em outras palavras, podemos puxar também na questão da maturidade. E a pessoa confunde maturidade com muito conhecimento, e não é. Às vezes falta equilíbrio. Equilíbrio na vida espiritual, equilíbrio na vida emocional, equilíbrio na vida social, equilíbrio na vida moral. Então você tem que entender que é necessário você estar de forma proporcional. Pé quebrado. O que é um pé quebrado, irmãos? Alguém já teve um pé quebrado? Ah, Rosângela, o pé quebrado. Deu uma parada. Quem tem pé quebrado, para por um tempo. Não pode estar firme. Tem que estar assim. Né? Imagine um sacerdote chegando, vou servir hoje. Imagine agora também espiritualmente falando. A pessoa que não tem firmeza, é insegura, vive caindo, tropeçando. E na hora das dificuldades, caminha com muito temor. É a pessoa que cai. Lembra daquele nosso atleta cai? Pum. Cadê ele? Tá caído. Então, o cuidado que nós temos que ter, porque quando a gente cai, também a gente pode machucar alguém. Mão quebrada. A mão quebrada aqui não pode fazer a obra de Deus, não pode colocar a mão no arado. Vira um espectador. É aquela pessoa que está tudo doendo, dói tudo. Dói até o fio do cabelo, dói, tá doendo, dói. É o centro das atenções. O sacerdote não é centro das atenções, o centro da atenção é Cristo. Bem, está sempre com dor, não pode oferecer o pão de Deus, não pode comer, não pode ser assistido, não pode ser abençoado, não pode receber a oferta, nem dar oferta, nem um dízimo, não consegue abençoar, sempre egoísta, sempre no centro do universo, um coitadinho. Tem o corcovado, não é o corcovado que a gente conhece aqui, não. É a pessoa que anda, olha sempre, gente, sempre para onde? Para baixo. É o pessimista. Tem algum pessimista aqui? Alguém perguntou, o que é pessimista para uma criança? Ela respondeu, é aquele que fica olhando para o pé. Pessimista. Só está olhando para baixo. Não consegue olhar para as coisas de Deus, para o alto. Está sempre para baixo, sempre triste, desmotivado. Não olha nunca para cima, não olha nunca para frente, sempre desanimado, encurvado. Não consegue usufruir nada. Não sabe que é filho de Deus. Deus tem bênção para ele, é sacerdócio. Ele pode conquistar coisas maiores. O anão. Agora aqui a coisa fica complicada. Dá para um anão estar no sacerdócio, gente? Não dá. Mas por quê, pastor? Porque ele não vai alcançar. Ele deixou de crescer. E quantas vezes, espiritualmente, pessoas que não crescem na vida de oração, na palavra, na adoração, estão nanico, espiritualmente crescendo, andando. Quando Pedro diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que tinha belida no olho, isto é, cisco no olho. Quem tem cisco no olho, às vezes quer tirar a trave do olho de alguém, mas não olha o seu. Desconforto. Não consegue ajudar os outros, nem a si mesmo, tem a visão embaçada, não tem discernimento, não tem visão clara, não tem percepção das coisas espirituais. Fala de sarna, que coça. Eu não sei se é aqueles que tem sarna, geralmente é assim, né? Fica coça. E tem uns que se costuma tanto, fica, que coisa gostosa, fica se coçando aqui, encosta na parede, e coça daqui, e coça. Tira todo o prazer de estar na casa de Deus, vive uma vida egoísta, sem profundidade espiritual. Impinge, são manchas, e aponta para o pecado que impede um bom testemunho,
que cobre-nos, né, as iniquidades, às vezes escondidas. E, finalmente, fala de testículos quebrados. Quer dizer, são pessoas que não conseguem gerar filhos. E Deus nos fez para gerar filhos. Que discípulos você tem feito? Eu quero que você fique de pé. E eu termino essa mensagem hoje tão bem diferente, mas tão bem prática. Eu acho que entrou no seu coração. Agora, por favor, olha aqui para mim e diga para mim agora, com toda a convicção. Você vai dizer, você não vai me responder com voz, sim ou não. O teu ministério sacerdotal está indo bem? O teu ministério sacerdotal está sendo exercido? Você tem conseguido momento a sós com Deus? Oração, fala com o Senhor, adorar a Deus, independentemente das circunstâncias da vida. Deus nos trouxe hoje aqui para falar para nós que nós somos sacerdotes. Nós somos um povo, um reino de sacerdotes. Que a igreja tem que entender a posição que ela ocupa. Porque quando nós verdadeiramente ocuparmos a posição sacerdotal, as coisas vão melhorar. As coisas vão acontecer para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Pode ser os músicos? Amém. Amém. Vamos então terminar declarando assim, eu sou um sacerdote ou uma sacerdotisa. Agora, para valer. 1, 2, 3. Fale para alguém agora. Você é uma ou um sacerdote. Você que está em casa, você é sacerdote do Deus Altíssimo. Deus te fez para ser sacerdote. Essa é a chamada universal. Depois da chamada para a salvação, é a chamada para nós sermos sacerdotes, para nós estarmos no átrio, na adoração.